Coloque-se de pé em reverência. Zacarias, capítulo 6, verso 9 a 15. Você vai ficar um tempinho sentado. Então, coloque-se em pé ainda e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Zacarias 6, versos de 9 a 15. Zacarias 6, 9 a 15. Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus. Zacarias 6, 9 a 15. Zacarias 6, 9 a 15. Irmãos, leitura alternada, leiamos o texto. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Saber tia pai, Tobias, Etiquetais, e tudo desse tia, que entra na casa de Josias, de Sofonia, para qual que era, recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Acide, tem outros excessos. Eis aqui o homem cujo nome é Teco, e tocará seu. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Chita. E. Ou. Tá. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Pai, fala ao nosso coração, Pai, de acordo com o texto que lemos, Deus, e dá-nos, ó Pai, compreensão, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, logo após o profeta Zacarias ter a sua oitava visão, que é a última que nós vimos, né, onde nós encerramos ela no capítulo 6 até o versículo de número 8. O versículo 9 até o versículo de número 15, nós temos então aqui uma porção da palavra que ela é claramente para a gente simbólica. Ela é simbólica e interessante que Zacarias 6, versículo 9 a 15, é uma conclusão de todas as 8 visões. Então aqui, na verdade, o que o Senhor está dando a Zacarias é que ele conclua agora a visão daquela noite, né, onde vimos que numa noite ele teve 8 visões que elas formam um só, uma só imagem, aquilo que o povo precisaria entender. Então, nas passagens anteriores, irmãos, nós observamos que há uma diferença para essa passagem. Todas as outras porções que nós lemos, elas sempre começavam dizendo o seguinte: levantei os olhos e vi, né. Mas aqui nós observamos que é diferente, porque agora já não é mais uma visão, mas uma revelação clara, o Senhor falando através deste homem. Então o versículo 9 começa dizendo para a gente: "A palavra do Senhor veio a mim". Então não é mais aqui uma visão. Isso se dá, irmãos, porque justamente agora o foco é falar diretamente. Nós não temos mais aqui aquelas visões de cavalos, né, de carros. Nós não temos mais essas visões, né? Mas agora uma fala clara, e essa fala é claramente dirigida a alguns personagens que aparecem dentro do texto, como nós podemos ver. O que nós vemos então a seguir é que o versículo 10 vai nos revelar esses personagens. E o texto fala: "Recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia". Então, após o exílio, Israel vivia um tempo de reconstrução extrema, onde tudo estava sendo reconstruído por Deus. Deus está aqui levantando uma nação, mas levantando também um povo espiritualmente capaz de o servir.
Mas aqui nós observamos que, toda profecia dada por Zacarias, ela tem para a gente aqui, irmãos, na verdade, questões muito profundas que não envolvem só esse tempo, né. Principalmente esse texto que nós vemos, não envolve simplesmente esse tempo onde o povo está recebendo da boca de Zacarias essa mensagem, mas ela tem, pelo contrário, irmãos, um símbolo muito maior que transcende a esse texto e, pelo contrário, vai pela eternidade. Na verdade, irmãos, o que nós vemos aqui, imagine uma cidade dividida por um grande abismo. Imagine essa cidade que de um lado o povo, do outro o governo. O povo precisa de alguém que governe com autoridade, mas também de alguém que construa uma ponte para restaurar o relacionamento. O rei governa, mas não constrói a ponte. Um sacerdote constrói a ponte, mas não governa a cidade. O que nós temos aqui é que o texto vai nos apresentar alguém que é capaz de governar e reconciliar a cidade. E esse personagem que a gente vai ver claramente aqui descrito não é o Josué, mas é aquilo que Josué significa, aquilo que Josué representa. Josué que está aqui claramente sendo um tipo apontando para a gente, para o Messias. Então, irmãos, é nesse sentido que Paulo vai afirmar, por exemplo, em Timóteo 2, versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E nós precisamos entender que o único que é capaz de ligar o Senhor no seu governo e também nos ligar com esse Deus é Cristo Jesus. Ele é a ponte que nos liga, ele é o nosso único mediador, ele é o único que é capaz de acabar com a dificuldade que nós temos de transpor esse abismo e chegar ao Senhor. Percebe que não pode ser Josué. Aqui o texto não pode estar falando de Josué. Zacarias, então, anuncia esse Messias, irmãos, de uma forma importante, quando ele apresenta para a gente algumas figuras, como, por exemplo, aqui nós vamos ver a coroa. O que temos hoje para entender, irmãos? O que temos hoje para olhar para esse texto que está aqui profetizando a volta do Messias, a vinda do Messias, e o que que ele tem para a gente de precioso hoje? Esse é o nosso desafio, orar, olhar para esse texto. Então, eu queria deixar para os irmãos aqui que este povo, eles estão aqui recebendo um anúncio claro do Messias e o seu reinado. E nós também precisamos sempre lembrar desse Cristo que é o Messias, desse Cristo que reina. Irmãos, a primeira figura que eu queria deixar para você aqui, para você observar comigo, é que o texto fala de uma coroa, e a coroa é um sinal além de Josué, além do que Josué pode significar. O versículo 9 a 11, o versículo que nós lemos, nós já relemos o versículo 9, o 10, e o 11 e o 12 diz o seguinte para gente. Ele diz: recebe, digo, prata e ouro, e faz coroas, e põe-as na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o ouro cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O texto, irmãos, nos fala de 4 homens que chegam à Babilônia com recursos. Uma coisa importante que nós precisamos entender, que é praticamente possível que esses homens tivessem vindo da Babilônia sozinhos. E o que o texto parece indicar é que esses homens, eles vieram da Babilônia não sozinhos, mas provavelmente com um pequeno grupo, não com os grupos que Esdras e Neemias dizem que vieram, tá? Juntamente com, por exemplo, com Zorobabel, que leva um grupo. Mas esses homens provavelmente vieram da Babilônia em momentos distintos, trazendo ali algum recurso, e esse recurso viria para a reconstrução do templo. Então, quando ali chega, além disso, o versículo 11 vai chamar a atenção para a gente que ele deveria pegar esse ouro e essa prata e ali fazer, confeccionar coroas. É interessante que aqui, irmãos, o versículo 10 contém apenas a ordem, receber. O versículo 11 nos é dito o que coletar. Então, o ouro e a prata vêm. E eles precisavam, então, construir, ou fazer, ou edificar, né, trazer em forma essas coroas. Interessante, por que que eu estou falando com os irmãos coroas? É que aqui é interessante que fala-se 2 vezes e usa o termo coroa,
mas usa esse termo coroa de forma distinta. Na verdade, a primeira vez ela aparece no plural, né, e é provavelmente o uso do que antigamente se dizia ser os diademas, né, que eram coroas que poderiam ser colocadas uma em cima da outra e cada uma provavelmente dando um significado maior. Mas irmãos, a questão aqui nem é tanto isso, mas é claramente o que o versículo 2 vai chamar a atenção para gente, quando diz: "E disse-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor." O que é dito esclarece que tipo de cerimônia, irmãos, ocorreria aqui. Ocorreria aqui, com essas coroas em posse, uma coroação. E é preciso observar, irmãos, o nome oferecido aqui para identificar o rei: Renovo, tá? Por que que esse nome é tão importante? Entenda uma coisa, né, você já deve ter prestado atenção na sua leitura que renovo está, começando com a letra maiúscula. E você vai ver algumas referências, assim, no Antigo Testamento de algumas palavras que no meio da frase, não no início, né, você vai ver a palavra sempre começando com a letra maiúscula, um dos nomes provavelmente indicando Cristo, indicando o Messias. E aqui nós temos então o renovo. Só que esse renovo, irmãos, aqui a ideia de um broto de árvore, também um título messiânico, como nós podemos ver Jeremias 23:15, por exemplo, dizendo, quando ele fala: "Eis aqui vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo", né. Aqui não está falando nada mais, nada menos, irmãos, do que outra pessoa senão Cristo. E esse reinará, agirá sabiamente e executará juízo e justiça. O que nós temos então, irmãos, aqui claramente identificado é que não pode ser Josué que ele está falando. A figura de Josué, ele é simplesmente um símbolo daquilo que seria coroado, daquilo que viria. A coroa, então, na verdade, é aqui para o Messias. Irmãos, pense em uma placa numa estrada, né. Se você estiver andando, principalmente por um lugar desconhecido, e tem até eu dou até sugestão para os irmãos, tem um mineiro que eu sigo, acho bacana os vídeos dele, ele faz, alguns vídeos nas divisas do estado, né. Aí, por exemplo, ele fez um que ele estava num local onde dava certinho a divisa para Minas, divisa para o Rio e divisa para São Paulo. E aí ele vai tomando café em cada lugar para ver qual café é mais gostoso, se o de São Paulo ou se o de Minas. É o mesmo café, né, mas ele quer insinuar que o café de Minas é mais gostoso, né. Mas ali ele normalmente procura aquelas placas, né, indicando, né, início do município, né. Então ele vai lá, ou então divisa do estado, né. Então ele vai e procura essas placas e faz alguns vídeos interessantes. Então pense numa placa numa estrada, talvez de uma divisa. Uma placa à beira da estrada, irmãos, não é o destino, correto? Você, por exemplo, está aqui hoje, e eu, por exemplo, mineiro, quando eu fui para Manhuaçu, meu destino não era Minas. Meu destino era além de Minas. O que o texto está chamando a atenção para gente é isso, ele apenas Josué não é o destino, Josué apenas está apontando o caminho. Josué apenas está apontando que você entrou agora numa esfera onde você vai buscar algo mais, há um caminho a seguir, e Josué é apenas essa placa, na verdade o seu destino é o Messias. O que o texto quer mostrar não é Josué, o que o texto quer mostrar é o Messias. Então, por exemplo, quando eu falo com você que Minas Gerais tem o melhor café do Brasil, não é entrando no estado de Minas que você vai sentir e vai deliciar-se com o melhor café do Brasil. Você tem que ir em Manhuaçu, entendeu? Você precisa ver o Messias, irmãos. O povo aqui precisava olhar além de Josué. Se você um conselho, passeio turístico, passe em Manhuaçu, toma o melhor café do Brasil. Lá tem, coisa boa. Ou então vai lá em casa, ainda tem lá. Né, perdeu a oportunidade o Laerte ontem de tomar o melhor café do Brasil. Tomou? Ah, tomou, tomou. Irmãos, quando a gente olha em Josué, perdão, em João, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: "Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus." Olha o que que eu quero chamar a atenção para você, é isso que Josué significa. Moisés
Ele não é a lei. A lei foi dada através dele. Aqui também ele está chamando a atenção para a gente que, na verdade, o que Josué faz é apontar para esse Jesus que é a verdade, que é a vida. Então, o que o texto chama a atenção para a gente, irmãos, é que nós precisamos olhar para esse Cristo nessa noite, entender que ele está sendo anunciado aqui como sendo aquele que é o rei de todo o universo. Mas também, a segunda coisa que eu queria que você olhasse para o texto hoje, e olhando também para esse símbolo, é justamente o nome que nós lemos, o renovo, o Messias que une trono e altar. Por que que eu chamo atenção para isso? O versículo que nós lemos aí, o versículo 12 e 13, o versículo 12 nos disse: "E disse-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará o seu lugar e edificará o templo do Senhor." Lê para mim o versículo 13. Ele Assentar trono, e dominar, terá sacerdócio e reinar. Irmãos, o que Zacarias está fazendo aqui é profetizando sobre o renovo, um título messiânico conhecido em Israel, porque não pode ser Josué que vai reconstruir a cidade, o templo, porque na verdade esse templo já está em construção e não é ele quem puxa a obra. Quem vai construir o templo é Zorobabel. Né. Irmãos, e não era a primeira vez que os israelitas tinham ouvido esse termo renovo. Na verdade, havia várias referências ao Messias e dessas referências era justamente o renovo. E apesar disso, irmãos, é reafirmado que o coroado constituiria, construiria ou edificaria o templo e não seria Josué. O texto está falando que Josué seria coroado aqui, mas não é Josué que reconstrói aquele templo. Então perceba, não está falando aqui de Josué. Josué não é o renovo. A figura do renovo é para lá, é além. O que ele está apontando é justamente, irmãos, para aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o versículo 3, é a parte B, diz: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono. Então, diante disso, irmãos, nós não devemos olhar para Josué como o detentor das qualificações que o texto chama aqui, que será esse consultor, mas ele está dizendo sobre algo superior, maior, ele está apontando para Jesus. Então, esse Jesus, nesse caso, longe de ser coroado aqui, irmãos, Josué, mas sim Jesus, a figura é Jesus. O que está sendo figurado aqui para a gente é que veria aquele e aquele que construiria o templo. Não foi isso que Jesus disse, que jogaria no chão e construiria em quantos dias? Hã? 3 dias. Ele também não está falando das paredes daquele templo. Embora aquele templo era necessário. Aquele templo era necessário para esse povo, o templo físico era necessário para esse povo, para que esse povo entendesse que agora um relacionamento com Deus estava de novo reconstruído. Mas Deus está chamando a atenção que vem algo superior nesse relacionamento. O que ele está sendo dito aqui, irmãos, de imediato e de inédito para esse povo, porque esse povo ainda não tinha ouvido uma palavra sobre esse sentido, irmãos, é que ele reina sentado no trono e ele intercede como sacerdote e ele edifica o verdadeiro templo. Então, 3 coisas interessantes: ele é rei, ele é o sacerdote e ele é o construtor. O que o texto está falando é que ele faz as 3 coisas. Então, pense bem, é como um médico, né? O médico ele pode diagnosticar uma doença, não é verdade? Mas normalmente quando você vai no médico e diagnostica uma doença, provavelmente eles vão te reenviar para um especialista, e esse especialista vai cuidar daquela situação, daquela enfermidade. Mas entenda, Cristo aqui está sendo colocado como sendo o sacerdote e o rei. O que ele quer dizer é que Cristo faz os 2. Ele está aqui claramente chamando a atenção que é ele quem diagnostica o pecado. Mas é ele também, irmãos, que paga o preço do pecado. É ele que resolve o problema. O que nós precisamos como igreja do Senhor é somente Cristo. O que nós precisamos olhar sempre é para Ele. Então as escrituras vão nos dizer, por exemplo, no Salmo 110, versículo 1 a 4, que Ele
Esses 4 versículos chamam a atenção que Cristo tem essas 2 naturezas. Cristo vai ter esses ofícios, né, ele une nele o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Então, lembre-se, nós estamos falando de reinado e nós estamos falando de ligação cultual a Deus. O sacerdote era aquele que levava ou ligava, ou era aquele que intermediava o acesso a Deus, era aquele que clamava a Deus. Então hoje, agora, nós podemos fazer isso, não é, em nome de Jesus. Nós temos esse perdão em Jesus. Então Jesus é aquele que nos liga a Deus dessa forma. Salmo 110, versículo 1 a 4 diz assim: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Né? Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, irmãos, é um dos personagens bíblicos mais misteriosos que nós temos. Ele aparece lá no tempo de Abraão, na história de Abraão, ele aparece como sendo um rei, e o texto chama a atenção para a gente que ele é também um sacerdote. Só que ele não é um sacerdote da forma comum. Por quê? Porque o sacerdote era escolhido de uma família específica. E aquela família específica geraria os filhos, e esses filhos automaticamente seriam sacerdotes. Aqui a gente vê, por exemplo, né, quando Samuel deixa os seus filhos assumirem o cargo. Infelizmente pecam, mas eram eles automaticamente que assumiriam. O que o texto fala é que esse Melquisedeque é a figura de Jesus, porque ele também tinha esses 2 ofícios, ele era rei, mas ele também era sacerdote. Na verdade, a primeira referência a um sacerdote na Bíblia é Melquisedeque. Melquisedeque. Então, essa figura está ali. Jesus é um rei, segundo Davi, sacerdote, segundo Melquisedeque. Então, nós temos um salmo messiânico de Davi chamando a atenção que ele é o rei e que ele também é o sacerdote. Irmãos, uma terceira figura que eu queria chamar a atenção para você. O conselho de paz. O texto fala de justiça e misericórdia andarão em harmonia. Versículo 13, leia comigo, versículo 13 ainda. Vamos ler juntos? Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, em Cristo não há conflito entre justiça e misericórdia. Em Cristo, irmãos, não há conflito entre amor e santidade. Deus consegue te amar mesmo você sendo um pecador. Ele te santifica, te purifica, mas ele te ama ainda no meio do pecado, não é verdade? Ou você se tornou santo para depois ser amado? Não, em Cristo, irmãos, ele também chama atenção para a gente que é o único que nós conseguimos encontrar autoridade e compaixão. Em Cristo, irmãos, esse fato é perfeito porque é aqui que nós encontramos um rei misericordioso com um coração grandioso, olhando para nós como pecadores, para que você possa entender, é como se ele fosse um juiz com o martelo da justiça na mão, mas também ele fosse um pai com o coração cheio de misericórdia em relação ao filho. E é essa figura que a gente vê na Bíblia. Jesus é aquele que cobra, é justo, mas é também aquele, como o filho pródigo, recebe o abraço do pai e recebe ali a misericórdia e recebe ali também a graça. Esse é o nosso Deus em Cristo. O martelo não destrói o coração e o coração não anula a justiça. Então a justiça está presente nesse Deus, mas também o amor e a compaixão. As 2 coisas, irmãos, elas não se chocam, elas não se conflitam. Em Cristo não, em nós sim.
Mas muitas vezes no exercer do nosso amor ou no exercer da nossa justiça, um dos 2 vai sair defeituoso, porque nós somos falhos no nosso julgamento, o Senhor é perfeito e na sua perfeição Ele consegue exercer em nós tanto justiça como também compaixão. Irmãos, quando o Salmo 85, versículo 10, ele fala sobre Cristo, ele deixa bem claro isso pra gente. Ele diz assim: "Encontraram-se a graça e a verdade, justiça e paz se beijam". Olha que coisa maravilhosa. Em Cristo nós temos graça e verdade. O que que é a verdade? Palavra, justiça. Nós vemos que justiça, o que que é o beijo? Graça, amor, compaixão, né, compaixão. As 2 coisas andam juntas em Cristo, em perfeita harmonia, em perfeito consenso. Nada é perdido, é perfeito. Então, o que Deus quer transmitir aos ouvintes do profeta é a esperança, a certeza da vinda de um rei, irmãos, que não somente, assumiria a frente do governo, mas também o culto, a adoração, o servir a Deus. Cristo nos liga ao Senhor, mas Ele também governa a nossa vida. Cristo é aquele, irmãos, que quando nós oramos e falamos, e o próprio Cristo nos aconselha, quando nós oramos, nós precisamos pedir em nome de quem? Em nada duvidando, porque é aquele que, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Irmãos, o que nós estamos vendo nessa visão aqui, nessa visão, que na cruz Cristo julgou o pecado e salvou o pecador. Isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. Na cruz, Cristo não condenou o pecador, ele condenou o pecado e ele salvou o pecador. Louvado seja Deus por isso. Aqueles que ele olhou com graça e misericórdia foram alcançados, foram alcançados. Mas irmãos, deixa eu chamar a atenção para você ainda. Quando olhamos para o versículo 14 e 15, nós observamos aqui que o reino se expande. Então o reino se expande. Os que estão longe virão. Como nós cantamos aqui, luz das nações que dissipa as trevas têm sido dissipadas por todos os lugares. As trevas, irmãos, têm sido dissipadas pela luz de Cristo que alcança todas aquelas regiões onde ainda tem os servos do Senhor que são chamados. Então, versículo 14 e 15 diz para a gente, vamos ler juntos? As coroas serão para Elém, para Tobias, para Gedaías e para Ré, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. A coroa, irmãos, torna-se um memorial no templo, apontando para um reino maior. O que o texto está chamando a atenção para a gente é que nesse reino que o texto fala aqui, que esse Messias vai reinar, é um reino, irmãos, claramente, onde a inclusão dos gentios acontece, onde a igreja, como templo vivo de Deus, ela é real, onde, irmãos, a missão global do Messias, ela é feita. Então, perceba, o templo que todo momento Deus está chamando a atenção e falando e apontando para a gente, não era aquele templo de Jerusalém, era o templo onde viria a ser a habitação do Messias. Onde o Messias habita hoje, querido? Na igreja, na igreja. Você tem dúvida disso? Vai lá em Apocalipse capítulo 1. Nós até estudamos isso, né, no livro de Apocalipse, falar nisso? Quinta-feira nós vamos continuar o livro de Apocalipse. Quando nós olhamos o capítulo 1, a figura, né, da igreja, o texto fala sobre o candelabro, lembra disso? Nós vimos que ali havia alguns símbolos importantes e o texto chama a atenção que no meio daqueles candelabros havia um ser, e descreve ele, né, olhos como chama de fogo, né, cabelos alvos como uma lã, vai descrevendo ali a figura de Jesus, né, e vimos isso, e o texto chama a atenção que ele estava no meio dos candelabros. E onde é o candelabro, irmãos? O que que é o candelabro? A igreja do Senhor. Deus está, o templo
é a igreja. Ele habita em mim e você. Cristo faz morada no meu coração, no teu coração. É por isso, irmãos, que é na igreja, sim, que Cristo está. É a igreja que precisa levar Cristo até os confins da terra. É ali que nós vamos também, como nós, gentios, fomos alcançados, continuar também levando a palavra para que outros gentios também possam ser alcançados. Então, irmãos, um templo ele não é feito de uma única pedra, mas de muitas trazidas de lugares diferentes. Então, Cristo edifica um templo com pessoas de todas as nações. Isso ele deixa bem claro para nós. Em 1 Pedro 2,5 ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha, templo, olha, morada, olha, habitação. É aqui, Cristo habita em nós, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quando a gente observa Efésios capítulo 2 versículo 19 a 22, se puder colocar para a gente aí, Jaque, por favor. Ele chama atenção para a gente e conclui para a gente com maestria, irmãos. Paulo chamando atenção para a gente sobre essa verdade importante, sobre o que nós somos, a igreja do Senhor. E ele diz: assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E ele continua dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né. Ou seja, é a base, é aquilo a qual todo edifício é firmado. Então ele diz: "No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor". Ou seja, está sendo construído, irmãos, um santuário, um local de adoração. O templo que ele falou é esse. E ele continua: "No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito". Ele habita em nós. Nós somos habitação do Deus vivo. Hoje, o templo que ele falou é isso. O templo que ele falou. Mas, irmãos, embora hoje nós podemos sentir alegria no nosso coração de que Ele habita em nós, de que nós temos Deus no nosso coração, que aquilo que Ele diz quando Ele fala o seguinte, né, Ele fala o seguinte, quando Ele chama atenção para a gente e diz: "Olha, nunca vos abandonarei, estarei sempre convosco". É verdade, porque não dá, nós somos habitação dEle. Por isso, irmãos, que eu vou corrigir os irmãos mais uma vez. Por isso que nós nunca podemos falar aquele versículo assim, da reunião de oração: "Ó, não tem problema, somos poucos, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei". Ele está com você onde você estiver. Ele não precisa de outra pessoa. Aquilo lá, já falei com os irmãos, está falando de disciplina. Deus está com você. E muitas vezes a gente perde essa noção de que o Senhor está em nós, de que o Senhor habita em nós, que eu não preciso de outra pessoa para clamar. Não preciso. Ou então, irmãos, o que seria de Paulo na prisão? Nas suas muitas orações em favor da igreja, elas não foram atendidas porque Cristo não estava ali? Não, mas nós somos habitação de Cristo. Nós somos, irmãos, onde Ele escolheu habitar. Mas a palavra de Deus vai chamar a atenção para a gente que há uma outra situação, irmãos, que essa sim é provavelmente aquilo que nós devemos ansiar claramente na nossa vida em todo o tempo. Aí você vai lá em Apocalipse. Eu vou sempre ligar Zacarias, Apocalipse aqui, porque Zacarias fala muito de verdades importantes sobre a nossa vida, naquilo que está por vir. Então, quando olhamos Apocalipse capítulo 21, né, esse texto, irmãos, a preciosidade que esse texto traz para a gente no versículo 3 é profunda demais, né. Então, entenda que, olha o versículo 3 ele vai dizer para a gente, Apocalipse 21:3, ele fala assim: "Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu e você
nunca mais. Se você foi tocado por Cristo, você nunca mais deixará de ter a companhia de Cristo. Mas, irmãos, a forma como o texto chama atenção aqui, né, a palavra de Deus vai dizer que quando Cristo veio habitar conosco aqui nessa terra, quando ele se fez carne, é Deus tabernaculando com a gente, ou seja, Deus veio habitar no meio. Por isso a palavra tabernáculo, a ideia do tabernáculo é aquela primeira lá, quando, Moisés recebe a ordem de construir o tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E foi algo que Moisés deu muito valor. Tanto é que chegou um momento que, no momento de conflito do povo de Deus desobedecendo a Deus, Deus chegou e falou com Moisés: "Eu vou destruir esse povo". Moisés clamou, falou: "Não, Senhor, não. Se fizer isso, tira o meu nome do livro da vida como se fosse possível. Uma vez salvo, salvo para sempre". Aí Deus chegou para ele e falou assim: "Então tá bom, mas eu vou, você vai levar esse povo, eu não vou com esse povo". Aí Moisés fala: "Se o Senhor não for conosco, não vão sair daqui, eu não vou para lugar nenhum". Irmãos, eu queria que você também saísse daqui com esse Deus, e não fosse para lugar nenhum sem esse Deus. Aí você fala assim: "Mas pastor, ele não está em mim, ele está em você". Mas irmãos, muitas vezes você já viu que nós sofremos de uma amnésia terrível, que nós esquecemos quem habita em nós. E nós esquecemos quem somos, o que ele nos tornou, irmãos, e vivemos a nossa vida como se Cristo não habitasse em nós. Como, irmãos, se nós não estivéssemos sujando a casa toda, a morada santa, profanando o santo templo. Como, irmãos, se simplesmente ele não estivesse ali vendo tudo, ouvindo tudo, percebendo tudo, se entristecendo com tudo que muitas vezes nós fazemos de desagrado do santo nome. Eu queria que você saísse aqui com a presença de Deus. Mas essa não é uma decisão do Senhor, essa é uma decisão sua. Porque não é uma decisão do Senhor, porque o Senhor já escolheu morar no teu coração. Mas é uma decisão sua viver como se Ele estivesse morando ali. Na verdade, se já teve alguma coisa na sua casa, sempre teve lá. Você passa, olha, né? Você passa, olha, às vezes muda de lugar, você até sente falta, mas tava, eu pus ali, né? Tá lá. Aquilo para você, se estiver ali ou não, não faz importância. É muitas vezes, irmãos, a forma como nós temos tratado Deus na nossa vida. Infelizmente, querido, nós somos suscetíveis a isso. Eu queria deixar para você que Zacarias viu uma coroa simbólica sobre Josué. Nós, uma coroa de espinhos na cruz, uma coroa de glória no céu. Irmãos, ele reina, ele intercede, ele governa em paz perfeita. Josué viu uma coroa bem diferente de nós, irmãos, e quando olhamos para um Cristo coroado na cruz, uma coroa de espinhos, isso deveria tocar o nosso coração para uma vida de santidade. E se nós queremos ver, irmãos, o Cristo coroado no céu, aquela coroa de espinhos na cruz, tem que chamar a atenção da nossa vida. Tem que chamar a atenção da nossa vida. Você pode sair aqui hoje com esse Cristo sendo morado na tua vida. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça. Nós vamos orar, falar com Deus. Pai bendito, como é bom, Pai, observar que a tua palavra sempre fez referência a um dia nos salvar. Ó Deus, como é bom olhar, Pai, que realmente, Deus, o Senhor sempre pensou em nós. Quando lemos esse texto aqui, Pai, o Senhor já está profetizando a vida de Cristo Jesus, e Ele realmente veio e se fez carne em nosso favor. E realmente, ó Deus, Ele foi coroado naquela cruz pelo meu pecado, ó Pai. Ele morreu, mas também venceu todas as coisas, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a olhar neste momento para esse Cristo
E, Pai, saímos aqui como realmente deveríamos, ó Pai, tê-lo em toda a nossa vida, em todo o tempo, Pai. Como aquele, ó Deus, que um dia nós aguardamos, vendo coroado, não com uma coroa de espinhos, Pai, mas, ó Deus, verdadeiramente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abençoa a nossa vida, Pai. Toca o nosso coração, Deus. Que nós saiamos aqui, Deus, transformados. Abençoa-nos, Pai. Trata o nosso coração.